autora nacional, que eu já não li há muito tempo e que voltei a ler com muito agrado. Livros? Gosto! De Maria João Covas. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de Nem Por Isso, de Maria Roma. Primeiro que tudo, eu quero muito agradecer à Leia e à Oficina do Livro o facto de me ter cedido este exemplar. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E a Maria Roma é uma autora a que eu regresso. Sempre que ela lança um livro, eu regresso. Posso demorar mais, posso demorar menos, peço desculpa, meteu-se a Feira do Livro, muita coisa se meteu pelo meio e a verdade é que acabei por acumular algumas leituras. Mas esta era daquelas que eu sabia que ia fazer num futuro próximo, porque eu adoro a Maria Roma. A Maria Roma é Maria José Freitas do Amaral, usa como pseudónimo Maria Roma. Se a memória não me falha, era o nome da sua avó, ela própria o diz. E é uma autora que eu acompanho desde os seus primeiros livros e de que gosto muito. Este é outra coisa. A Maria José a provar mais uma vez que tem aqui um livro excepcional. Este Nem Por Isso é a história de vários amigos. Eles são muitos. A mim lembrou-me, para as pessoas que gostam de cinema, lembrou-me os amigos de Alex. Não que morra alguém, mas há uma reunião de amigos que faz com que nós conheçamos este grupo e possamos fazer as relações entre eles. Se não vejamos, neste grupo, eu vou olhando para a cábula porque eles são muitos e diversos, é uma riqueza esta história desta amizade e deste grupo e é algo que a Maria José consegue fazer de uma forma brilhante. Bom, então vamos lá. A história começa com a Paulina. A Paulina é uma mulher que é amiga da Helena. A Helena é outra das amigas do grupo e é amiga da Helena desde os tempos de liceu. Liceu esse que explicitamente a Maria Roma nos diz que é o Liceu Francês. O que nos dá logo uma ideia da classe social a que este grupo vai pertencer. Estava eu então a dizer que a Paulina é amiga da Helena, a Helena é outra colega do grupo, e a Paulina é uma mulher de sucesso naquilo que faz. É casada e tem um filho que de vez em quando lhe dá assim algumas preocupações. Do grupo faz parte também a tal Helena. A Helena é psicóloga e, para mim, é a figura que acaba por unir todos os outros. Embora, quando cheguei ao final do livro, esta ideia que eu construí no princípio não a pudesse jurar. Ou seja, não estou tão certa no final do livro que a Helena seja a cola daquele grupo. Mas a verdade é que durante todo o livro eu tive essa sensação e não quis deixar de partilhar convosco. Depois temos a Maria do Céu. A Maria do Céu é outra das amigas, é médica e para mim é talvez aquela que mais observa. É a mais observadora, de tal forma que ela acaba por ver aquilo que mais ninguém vê e ela acaba por perceber aquilo que mais ninguém percebe. Depois temos o Nuno. O Nuno é alguém que foi para o Alentejo, tem uma quinta, um monte e trabalha com a terra e é também não só alguém que vem à capital para se juntar com os seus amigos, mas é também alguém que acaba por, de alguma forma, levar este grupo até ao Alentejo e poderem passar fins de semana em conjunto. Ou seja, o facto do Nuno ser um homem da terra faz com que eles possam passar fins de semana no Alentejo. E se calhar não são assim tão cordatos como aquilo que nós imaginaríamos. Até porque, e permitam-me que neste momento vos diga, estas amizades, que são umas amizades, como vocês já perceberam, com alguns anos e que pressuporiam que eles se conhecessem e soubessem os segredos todos uns dos outros, a verdade é que não. Ou seja, nós temos aqui um conjunto de amigos que pressupõe que se conhece como as linhas da palma da mão uns aos outros, mas a verdade é que há segredos, há atitudes, há relações dentro de alguns elementos do grupo que os outros não estão a par. E, portanto, aqui esta nossa médica acaba por ser aquela pessoa mais observadora, aquela pessoa que põe em causa algumas coisas, embora nem sempre seja levada a sério. Continuando na enumeração das várias personagens, e eu acho que é importante porque se nós tivermos estruturado quem são estas personagens, o livro lê-se que nem água,
O Joaquim é um pintor, é um bom vivant, é o bom vivant do grupo, é o galã do grupo, é aquele que, enfim, tem as modelos e mantém relações com as modelos e o seu ateliê acaba por ser assim meio ateliê de pintura, meio ponto de encontro com as suas namoradas. Enfim, embora eu acho que em alguns casos o termo namorado não se coaduna, ou em todos os casos o termo namorado não se coaduna. E aqui temos outro aspecto muito importante, que é estas relações abertas e esta forma de estar na vida do Joaquim, que vai fazer com que a relação que ele mantém com os amigos também seja condicionada por esta sua atitude e também seja condicionada por esta sua forma de estar na vida. Falta-nos o Rodrigo, que é um advogado, e a Luna, que é uma personagem ligada às artes, e temos aqui o grupo. Como repararam, este grupo é muito heterogéneo, quer seja a nível da forma de estar na vida, quer seja a nível das profissões. Eles são muito moldados pelas profissões, deixem que vos diga. E depois temos então estas relações de amizade que às vezes não são tão claras e tão evidentes como aquilo que nós esperávamos. A verdade também é que neste livro a Maria Roma prova-nos que muitas vezes nós achamos que conhecemos as pessoas, nomeadamente os amigos, nomeadamente aqueles amigos que temos há ano tempo na vida, mas a realidade acaba por nos dizer que se calhar não é bem assim, se calhar não os conhecemos, se calhar eles têm algo que não querem que nós saibamos e está tudo certo, ou talvez não. E que há aqui também outras pessoas que vão se metendo pelo meio, que está tudo certo também, ou talvez não. É uma história de amizade, é uma história em que o passado invade o presente, é uma história em que o presente não é aquilo que se acha que se é, e é uma história em que o presente acaba por ter algumas condicionantes e alterar naquilo que acontece às pessoas a própria relação de amizade com os outros. Depois temos a escrita da Maria Roma, e aqui a Maria Roma continua exímia a escrever, continua com uma escrita muito fluida, muito bonita, e uma escrita que ela própria nos dá quase essas interrogações, ou seja, conforme nós vamos lendo a história, nós vamos pondo essas interrogações na nossa cabeça, como se este narrador desta história ou estas personagens desta história quisessem que nós o fizéssemos, e isso deve-se à escrita maravilhosa da Maria Roma. Maria Roma consegue colocar as personagens e simultaneamente colocar o leitor na história, fazendo com que ele acabe por se tornar parte integrante dessa mesma história. É muito engraçado perceber as várias vozes, cada capítulo é um capítulo de uma personagem e está identificado, e é muito interessante quando nós analisamos as vozes das personagens, porque no fundo elas têm que ser diferentes, porque senão se pareceria que era sempre o mesmo narrador. A verdade é que estas histórias acabam por ter essas vozes e subjacente a tudo isto, quase como se fosse um Deus que domina todas estas pessoas, acaba por haver esta voz deste narrador, esta voz de quem escreve este livro, este narratário, se quiserem, que nos leva para onde ele quer e que nos puxa por onde ele quer e que nos dá a visão das várias personagens dentro do seu capítulo, mas quando ele quer, ou seja, como se as próprias personagens estivessem a mostrar-nos aquilo que este narratário quer que nós saibamos. É uma história universal. Eu acho que grupos de amigos destes existem em todo o mundo, em todo o lado, em todos os tempos. É uma história que pode ser lida por qualquer pessoa, é uma história que de alguma forma quase que reconhecemos em alguns deles alguns dos elementos dos nossos grupos de amigos, e é uma história que eu acho que tem que ser lida. A Maria Roma é uma autora que não é muito falada e eu tenho muita pena, porque eu gosto muito da escrita dela, gosto muito dos livros dela, acho os livros dela brilhantes, e se esta é uma história universal, ao mesmo tempo e simultaneamente é uma história portuguesa, porque a mentalidade está lá, porque o momento, porque os preconceitos muito nossos estão lá, não preconceitos no sentido de
porque os estereótipos a que nós portugueses nos agarramos estão lá todos e, portanto, apesar de ser uma história universal, é uma história muito nossa, que é a panagem da Maria Roma, de escrever histórias que são muito portuguesas e muito nossas. E esta não é exceção, é apenas mais uma e é uma história difícil, porque uma história com tantas personagens poderia tornar-se um livro complicado de ler, um livro confuso, e nada disso acontece. A verdade é que esta história é brilhante, está muito bem contada e eu acho que tem que ser lida por muita gente. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Nem Por Isso, da Maria Roma. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.